Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu peço que, por favor, quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, seu comentário, mande sugestões pra gente de novos temas, perguntas, tá bom? Compartilhe com quem ainda não nos conhece, para que um maior número de pessoas sejam alcançadas por essas informações. Tá legal? Bem, recentemente eu perdi uma amiga, a Paulinha. Ela foi vitimada por um infarto do miocárdio seguido de um acidente vascular cerebral, que acabou levando à sua morte cerebral. E a família, né, um grande beijo para vocês, para os meninos, né, para os filhos, para o esposo, para a Dulce, que é a sogra, que também é minha amiga, né, para as irmãs que tomaram então essa atitude de doar os órgãos da Paulinha para que outras pessoas fossem ajudadas, né? Seguindo o legado que ela deixou, porque ela, enquanto estava viva, ela sempre procurou ajudar todo mundo, né? E literalmente a Avenida Brasil foi parada para que os órgãos fossem captados a tempo. Precisou descer então o helicóptero, porque é uma viagem grande, né? Só quem mora por aqui pela Zona Oeste sabe como é. Então, o hospital de origem foi o Pedro II em Santa Cruz e teria que ser levado então para o São Lucas, se eu não me engano, e o helicóptero então precisou intervir, né? E então eu tive vontade de conversar um pouco sobre o funcionamento do coração e a hipertensão arterial. Claro que eu não vou me ater a pormenores, não vou explicar a parte do circuito elétrico do coração, tá? Vou comparar o funcionamento do coração como um funcionamento de uma bomba, para que todos aqueles que não são da área da saúde possam entender. Então, vou usar uma linguagem mais simplificada, tá bom? Então, o sistema cardiovascular, a grosso modo, ele é composto principalmente, né, pelo coração, que é um órgão muscular, tá, que faz contração, tá bom? E as artérias e as veias, tá, os vasos. As artérias, elas têm um calibre maior. Elas têm as suas paredes um pouco mais, com um diâmetro um pouco maior. E as veias, elas têm a sua parte interna um pouco mais estreita. Por quê? Porque as artérias são responsáveis por levar o sangue oxigenado que sai do coração para os órgãos e tecidos do nosso corpo. E as veias são responsáveis pelo retorno. Então, esse retorno, como é um sistema que funciona ante a gravidade, né? Que a gente está falando de um sangue, por exemplo, que está vindo lá do meu dedinho do meu pé. Então, ele vai ter que percorrer todo o meu corpo de volta para o coração antigravidade, né? Porque eu estou na posição em pé. Então, a gravidade, ela acaba fazendo, então, uma força maior contra esses vasos e contra esse líquido, que no caso é o nosso sangue, que está circulando internamente, tá? Então, o sangue que chega em retorno ao coração, que é rico em gás carbônico e tem pouco, né, pobre em oxigênio, ele entra no coração através de uma das suas 4 cavidades, que é o átrio direito. O coração, então, ele é dividido em 4 espaços. 2 espaços em cima, que são os átrios,
e 2 espaços na parte de baixo, que são os ventrículos. Ele tem um formato mais ou menos assim, do nosso punho fechado, ele é mais ou menos desse tamanho, tá? E o átrio direito, ele fica localizado na parte superior. Ele recebe então o sangue ali e passa para o ventrículo direito, que fica localizado na parte de baixo. E esse sangue, então, com baixa oxigenação e com excesso de gás carbônico, ele é direcionado para os pulmões através da artéria pulmonar, tá? Os pulmões realizam a troca gasosa, tá? As trocas gasosas, e retornam, então, para o coração o sangue rico em oxigênio através agora do átrio esquerdo, tá? E esse átrio esquerdo conduz esse sangue para o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo esquerdo vai mandar então o sangue para as demais partes do corpo, saindo pela aorta, tá? E para que ele tenha força para percorrer todo o corpo, é necessário uma diferença de pressão. Então, o coração, ele tem um movimento de sístole e diástole. A sístole é o movimento, então, de contração do coração, tá? Que ele precisa fazer força para que esse sangue ele seja bombeado, seja ejetado para todo o corpo. Essa força é que é medida, mensurada pela pressão sistólica, que é a pressão máxima, tá? Que é a pressão que vai variar de 100 milímetros de mercúrio a 140 milímetros de mercúrio. A grosso modo, a gente fala 10, 14, tá? Que é a máxima. Porém, quando esse sangue ele retorna para o coração, ele não pode vir com uma pressão tão alta. Ele precisa vir com uma pressão menor para que as partes internas do coração não sejam danificadas. Então, essa pressão de retorno, que é a pressão sistólica, que é quando o coração, então, ele relaxa para que seja cheio de sangue, né? Que é aquele sangue lá do átrio direito que eu falei que é o de retorno, é uma pressão que vai variar de 60 milímetros de mercúrio até 90 milímetros de mercúrio, tá? Então, convencionou-se que a pressão que é medida pelo esfigmomanômetro, gente, eu nunca consigo falar direito o nome do aparelho, me perdoe, que é o aparelho, né, que de pressão, né, que hoje em dia tem os digitais, mas você tem a confiabilidade do analógico para fazer essa mensuração, tá? Então, ele vai verificar a máxima e a mínima. Se essa máxima estiver acima de 140 milímetros de mercúrio, ou seja, acima de 14, você precisa procurar um médico. Se ela estiver na sua mínima maior do que 90, você também precisa procurar, tá? Convencionou-se também agora, recentemente, pelo Ministério da Saúde, seguindo padrões internacionais, que a pressão famosa 12/8, que é 120 milímetros de mercúrio por 80, ela é um alerta, tá? Ela é um limítrofe, é uma pressão considerada elevada. Ou seja, a pessoa que está com essa pressão considerada normal, ela tem uma grande tendência a ser um hipertenso daqui a alguns anos. E o que leva à hipertensão arterial? Vamos lá, fatores de risco hereditários, uma alimentação principalmente rica em sódio, né, alimentos industrializados. Porque o que tem o sódio, né? O nosso sal, que é o cloreto de sódio, essa molécula de sódio,
quando ela está no nosso organismo, lá nos nossos rins, ela acaba desencadeando uma resposta de retenção de líquidos. E essa retenção de líquidos aumenta então o volume circulatório, fazendo com que, por esse volume estar maior, precise então de uma pressão cada vez maior para o corpo poder fazer esse líquido circular, tá? Então, não quer dizer que uma pessoa que tem a pressão 12 por 8 que precise de medicamento, não é isso, tá? Só que ela tem que ficar em observação com essa pressão e preferencialmente adotar novos hábitos de vida saudáveis em sua alimentação, sair do sedentarismo, controlar a questão do peso, né? O pessoal que tá gordinho igual a mim, sobrepeso, obesidade, tudo isso colabora para que nós tenhamos uma hipertensão arterial. E cada vez mais jovens e crianças também estão desenvolvendo esse quadro, tá? Então, pessoal, cuidem-se, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não ficou muito bem claro, podem estar mandando para mim, tá? E Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Um beijo grande, tchau, tchau.